Se este conteúdo já te fez pensar nos teus próprios dilemas internos, então inscreve-te agora no canal Sabedoria Estoica. Ativa o sino, deixa o teu gosto e, principalmente, escuta com atenção, porque o que vais ouvir pode mudar a forma como encaras a tua própria vida. Nunca, repito, nunca conseguiremos agradar a todos, e o erro fatal é tentar. Viver em função do agrado constante é como construir a nossa identidade em areia movediça, instável, frágil, temporária, e a consequência disso é clara. Vamos acabar por nos trair repetidamente. Quantas vezes tu disseste sim quando o teu coração gritava não? Quantas vezes calaste a tua verdade para manter um sorriso falso numa sala cheia de gente? Agradar aos outros pode parecer nobre, mas quando isso é feito à custa da nossa verdade, o preço é alto demais. A nossa essência vai sendo desgastada. E o que sobra? Um reflexo distorcido de quem deveríamos ser. Viver preocupado com as expectativas alheias é como andar com uma máscara que nunca tiramos. Ela aperta, pesa e sufoca. Com o tempo, até esquecemos como é o nosso rosto real. As nossas decisões passam a ser moldadas pelo medo. Medo de desagradar, medo de ser rejeitado, medo de decepcionar. E nesse processo silencioso, o que estamos mesmo a fazer é decepcionar a nós próprios. Sim, isso fere profundamente, mas raramente admitimos. Fingimos que está tudo bem, sorrimos, cumprimos, cedemos. Tudo para evitar a desilusão de quem nos cerca, mas no silêncio da noite, quando nos olhamos ao espelho, quantas vezes te desiludiste contigo mesmo? Quantas vezes te sentiste um estranho dentro da tua própria vida? É aí que nasce a ansiedade. Não daquela correria externa, mas de um conflito interno entre o que desejamos e o que acreditamos que devemos ser. É um embate constante entre o que é autêntico e o que é aceitável, entre o que é verdadeiro e o que é conveniente. E o estoicismo ensina algo claro sobre isso. A liberdade começa quando paramos de depender da validação externa. Enquanto a tua paz depender da opinião de terceiros, estarás acorrentado. Mesmo que caminhes, serás prisioneiro. Mesmo que sorrias, estarás em guerra. És responsável por ti mesmo. E isso é tanto um peso quanto uma libertação. Não somos obrigados a agradar ninguém. A nossa missão não é ser o ideal dos outros, mas sim o nosso próprio ideal. E isso exige coragem. Coragem para dizer não, coragem para manter silêncio, coragem para desagradar, mas acima de tudo, coragem para ser verdadeiro. Ser verdadeiro não é ser rude. Ser verdadeiro é saber colocar limites. É reconhecer que há momentos em que o melhor que podemos fazer é escolher por nós mesmos, mesmo que isso incomode, mesmo que isso decepcione. Porque, no final do dia, a pior decepção é aquela que sentimos por termos abandonado a nossa essência. Não vivas como um personagem. Não construas uma biografia que tu mesmo não reconheces. A vida é curta demais para ser vivida num palco, e longa demais para ser vivida em disfarce. Por isso, observa as tuas decisões. Quantas delas são tuas de verdade? Quantas foram tomadas apenas para agradar, manter a paz ou evitar confronto? A harmonia que nasce da mentira é instável. Mais cedo ou mais tarde, colapsa, e o único som que resta é o eco da tua própria frustração. O estoico sabe que a aprovação dos outros é volúvel. Hoje aplaudem, amanhã esquecem, hoje elogiam, amanhã julgam, mas a tua consciência, essa caminha contigo até ao fim. E quando fecharmos os olhos pela última vez, não será a opinião alheia que importará. Será a forma como escolhemos viver, com coragem ou com medo, com verdade ou com fingimento.
O autêntico caminho estoico não é o mais fácil, é solitário por vezes, mas é o único que leva à liberdade real. E é aqui, neste ponto de ruptura, que nasce uma mudança. A mudança começa quando decidimos parar de mentir para nós mesmos, parar de nos sabotar para manter aparências, parar de viver para os olhos dos outros e começar, finalmente, a viver para dentro. A vida interior, essa que ninguém vê. É onde se trava a batalha mais importante, é lá que se decide se estamos a viver com coerência ou apenas a sobreviver com medo. É lá que o estoicismo se torna mais do que uma filosofia. Torna-se uma prática, um escudo, um espelho. Porque o estoico não é alguém frio, é alguém lúcido. Alguém que aprendeu que a tranquilidade verdadeira não vem da aprovação dos outros. Vem da integridade com que se conduz no mundo. E integridade não é perfeição, é alinhamento entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. É não se dobrar por conveniência, é não ceder por carência. O estoico entende que o sofrimento faz parte, mas o sofrimento causado por viver uma mentira, esse é opcional, esse é autoimposto, esse é silencioso, mas corrosivo. Se desejas paz, terás de escolher desapontar alguns, mas repara, desapontar os outros dói, mas desapontar a ti mesmo destrói. Por isso, quando sentires que estás a perder o controle da tua vida, para silencia o ruído externo e pergunta-te: o que é que eu realmente quero? O que é que faz sentido para mim? O que é que estou a sacrificar em nome de um aplauso que pode nem chegar? Cada vez que negas a tua verdade, estás a reforçar uma prisão invisível, e quanto mais tempo passas nela, mais difícil é sair. Mas nunca é tarde demais. Nunca é tarde para dizer basta. O estoico aprende a colocar limites. E mais do que isso, a respeitá-los. Porque quem não respeita os seus próprios limites, ensina os outros a ultrapassá-los. E é assim que nasce o ressentimento, a mágoa, a raiva reprimida. Tu não precisas ser aceito por todos. Precisas ser honesto contigo. A tua alma sente quando estás a viver em dissonância. Ela dá sinais: insônia, cansaço, ansiedade, angústia. E é aí que entra a coragem estoica. Coragem para te enfrentares. Coragem para dizer a verdade que preferias esconder. Coragem para reconhecer que não estás onde gostarias, mas que ainda podes mudar. Porque mudar não é fraqueza. Fraqueza é permanecer no erro por medo de desagradar. Fraqueza é sorrir quando querias gritar. Fraqueza é aplaudir o que te destrói, apenas para manter uma paz artificial. E atenção, não se trata de tornar-te indiferente. Trata-se de tornares-te seletivo, com quem permites que te influencie, com os valores que decides honrar, com as batalhas que escolhes travar. Há pessoas que vão se afastar quando deixares de agradar. E isso é um presente, porque revela quem te queria. E quem só queria algo de ti é um filtro natural, duro, sim, mas necessário. A partir do momento em que escolhes viver com integridade, vais perder algumas conexões, mas vais ganhar algo que não tem preço: respeito próprio. E esse respeito ninguém pode dar nem tirar, só tu o constróis, com escolhas diárias, com a firmeza de quem sabe que viver para agradar é um ciclo sem fim. Mas viver com verdade é um caminho sem arrependimentos. Lembra-te, cada sim que dizes aos outros, contra a tua vontade, é um não que dizes a ti mesmo. E ninguém colhe felicidade onde semeou o autoabandono. A vida exige escolhas, e as escolhas moldam o teu destino. Escolhe ser inteiro, ainda que incompreendido. Escolhe ser verdadeiro, ainda que criticado. Escolhe ser livre, ainda que sozinho. Porque no fim, não importa quantas curtidas recebeste. Importa quantas noites dormiste em paz. Importa quantas decisões fizeste com clareza. Importa quantas vezes foste fiel. A ti mesmo, o estoicismo
é um convite. A libertação, não do mundo, mas de tudo aquilo que te impede de ser quem tu és. E se chegaste até aqui, talvez este seja o momento de parar de fugir e começar a viver com propósito, com presença, com firmeza. No silêncio das tuas decisões encontrarás a tua força, e nessa força descobrirás que não precisas agradar a todos, basta seres honesto contigo. Se esta mensagem falou contigo, subscreve agora o canal Sabedoria Estoica. Deixa o teu gosto, ativa o sino e partilha com alguém que precise ouvir isto. A tua jornada de transformação começa quando decides parar de fingir.